vocativo. Aliás, com esse nome, né, vocativo, lembra invocação, né? É o invocar. Vocativo é o chamamento. Vocativo é a invocação. Vamos lá? Vocativo. Termo que se usa para chamar por alguém ou coisa. Também pode chamar uma coisa personificada. Exemplo. José, venha cá. O vocativo é o José. Ele é o vocativo. Dria, isso é difícil? Não. Vocativo é só isso, tá? O único problema que você tem que ter cuidado aí em relação ao vocativo é o de não confundir vocativo com sujeito. Então, por exemplo, se você olhar para essa frase aí, José venha cá, cuidado para não achar que José seja o sujeito, porque ele não é. Ele é a invocação. Por que ele não pode ser sujeito? Porque ele vem com preposição, ó. O vocativo, ele vem sempre isolado por preposição. Sempre isolado. Ou por preposição, vírgula, eu tô com preposição na cabeça. Ele vem sempre isolado por sinal de pontuação. Ele vem sempre isolado ou por vírgula. E se você pegar textos mais antigos, o vocativo vem isolado por 2 pontos. Então, ele pode vir com vírgula ou 2 pontos, tá? Normalmente é vírgula, mas outro dia eu estava resolvendo uma prova do CESP e eles pegaram uma carta de Machado de Assis em que o vocativo vinha com 2 pontos. Então era assim, José, 2 pontos, aí depois vinha a carta. E aí a banca questionou se aquilo era um vocativo ou se era um aposto, sabe? Mas o vocativo, ele vem sempre isolado por sinal de pontuação. Pode ser uma vírgula, podem ser os 2 pontos. Exatamente por isso, por ele vir com vírgula, é que ele não pode ser confundido com sujeito, porque você vai aprender lá na aula de pontuação comigo que não se separa sujeito de verbo por vírgula. Então não posso separar, eu não poderia separar isso aí com essa vírgula, por isso que é mais um motivo para não ser sujeito. Isso é vocativo, isso é invocação. O sujeito dessa frase é você. Venha você. Esse é o sujeito. Porque esse verbo está no imperativo. Tá? Então, o sujeito não é José. O sujeito é você. Que é um sujeito que está oculto, elíptico, desinencial, na desinência do verbo. Mas isso você vai aprender já já comigo, que são os tipos de sujeito. Bem, eu quero que você repita comigo uma dica que é matadora. Por enquanto você vai repetir sem entender. Mas quando eu colocar o exemplo, essa ficha vai cair. Então, eu quero que você repita comigo. Você vai repetir comigo a seguinte dica. Vocativo é função somente do substantivo, nunca do adjetivo. Vocativo é função substantiva, nunca adjetiva. Então, repita comigo. Vocativo é função substantiva, nunca adjetiva. O que quer dizer isso? O vocativo é uma função sintática. Na classe gramatical, quem é que pode ser vocativo? Substantivo, ou um pronome ou um numeral. Mas nunca um adjetivo. Então, a gramática, ela vê. A gramática, ela traz uma frase que para você vai ser um mantra. Vocativo nunca será função adjetiva, somente do substantivo ou do pronome, que pode substituir o substantivo, ou o numeral, que pode substituir o substantivo. Mas nunca, nunca adjetivo. Numa prova da VUNESP, que é uma banca que organiza muitos concursos aqui em São Paulo e pelo Brasil, muitas vezes, ela houve uma questão de vocativo que foi uma das questões mais lindas que eu já vi, mais bem feitas. A banca trazia uma frase do tipo, vou colocar a frase aqui para você. Branquinha, eu te amo. E a banca, a VUNESP, perguntava qual era a classe gramatical dessa palavra, branquinha. Então, vou repetir, a VUNESP perguntou simplesmente qual é a classe gramatical de branquinha. Ora, para o outro lá que está na lama,
Você não, você está saindo dela. Você está saindo total da lama. Para o outro que está na lama, ele vai dizer branquinha. Branquinha é uma qualidade. Ela é branquinha. É uma cor branquinha, sei lá. Está qualificando, é o amor dele, é adjetivo. Ele vai dizer isso, você não. Olha o que você vai dizer para ele que disser isso. Você vai dizer, não, branquinha não é adjetivo. Branquinha é vocativo. E vocativo é sempre função do substantivo, nunca do adjetivo. Branquinha aí não é adjetivo não. É um nome carinhoso com que ele a chama. A branquinha. É o nome dela, é o apelido dela. E por que não poderia ser adjetivo? Porque você está indo para outro patamar. Sabe qual é o patamar ao qual você está aí ascendendo? É o patamar de quem faz a conexão entre classe gramatical e função sintática. Então você vai dizer assim, olha, branquinha não pode ser adjetivo porque é vocativo. E vocativo é função substantiva. Repita comigo. Vocativo é função substantiva. Vocativo é função substantiva. Então, branquinha é substantivo na função de vocativo. O cara que vai cada vez indo para outro patamar, ele faz a correlação entre função e classe gramatical. E essa pessoa é você agora. O outro lá, não. O outro vai perder essa questão da VUNESP, que foi uma questão que definiu vaga. São questões que marcam minha vida. Há 20 anos dando aula disso, eu ainda me emociono com algumas questões. Sabe por quê? Sabe por que uma questão assim faz toda a diferença? Porque ela separa o aluno que raciocina do aluno que decora. E você está entrando no âmbito dos alunos que pensam de maneira lógica português, que entendem a língua. Sabe como é que se reconhece um aluno que saiu da lama quando numa turma ele consegue correlacionar classe gramatical e função sintática? Dri, eu vou conseguir isso? Sim, porque quando a gente chegar ao final, mais ou menos no meio do módulo, eu vou fazer um quadro de função sintática e classe gramatical com você. Então, nós vamos fazer essa correlação que eu já comecei a fazer aqui com você. Quando eu for fazer, você já vai estar lá comigo, porque você vai entender tudo. Se eu fizer isso hoje, talvez você ainda fique zonzo. Mas é aonde eu quero chegar. Então, hoje você já entendeu um pouco de aonde eu quero chegar. Por quê? Porque você já aprendeu que a função sintática te ajuda a ver a classe. A função te ajuda a ver a classe. A função pode indicar a classe da palavra. Se é vocativo, não pode ser adjetivo, só pode ser substantivo. Foi essa a dica do exemplo da branquinha. Tudo bem? Captou? Sabe o que vem a seguir? Eu vou te dizer o que vem a seguir. O que vem a seguir é um exercício. Vamos começar a treinar. Um exercício em que nós vamos contrapor os predicativos, tá bom? Então, vou rodar a vinheta e nós vamos treinar. Fique aí com as definições de predicativo do sujeito e predicativo do objeto ao lado, porque eu já vou treinar isso com você. Vem, vamos lá.